Bom dia! Hoje são 3 de abril de 2018, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 61º, 61, vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui mostrando fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro foi escrito por 2 cristãos evangélicos, obviamente fundamentalistas, norte-americanos. Eles gastaram 40 anos para fazer esta obra de apologética cristã. Muito bem, o Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia. O Thomas Rowe é mestre em estudos bíblicos. Vamos agora mostrar aqui mais uma brincadeira do Norman Geisler e do Thomas Rowe sobre a Bíblia, correto? Muito bem. Antes de entrar propriamente no assunto, quero aqui voltar mais uma vez ao livro de Sigmund Freud. Aqui está, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão aqui a que se refere Freud é a religião. Então, vamos aqui, peguei mais um trecho desse livro do Freud, porque ele tem muita ligação com o que a gente vai ver aí mais à frente, com o texto do Norman Geisler sobre passagens bíblicas, correto? E você, mais uma vez, vai rir muito. Por quê? Porque eu sempre digo, é impossível você tentar defender crença religiosa, tentar defender religião, porque ilusão não se defende, superstição não se defende, correto? Muito bem? Certinho. Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. Na página 117 do livro de Freud, o livro que foi escrito em 1927, portanto aí há 91 anos, né? Quase um século, e o Freud ainda aqui atualizado. Na página 117, ele escreve assim: não precisamos nos espantar muito acerca da debilidade intelectual de quem uma vez tenha se obrigado a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas lhe apresentaram, sem crítica e mesmo sem observar as contradições entre elas. Bem, mas não temos outro meio para dominar nossos impulsos, senão a nossa inteligência. Veja aí mais uma passagem linda e verdadeira do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Freud era judeu e também ateu. Muito bem, o Freud diz aí, e uma coisa que nem precisa interpretar, não é? Porque está bem claro. Ele diz que, veja aí, ele fala em debilidade intelectual, ou seja, fraqueza intelectual, fraqueza de raciocínio. E essa fraqueza de raciocínio, essa debilidade intelectual, ela está naquelas pessoas que são religiosas, que aceitam ali os absurdos que as doutrinas religiosas de cada igreja apresentam a essas pessoas. Então elas passam a acreditar, passam a aceitar todos os absurdos que as doutrinas religiosas apresentam a essas pessoas. E essas pessoas ficam desarmadas, elas não sabem criticar aquelas doutrinas, têm medo de criticar aquelas doutrinas religiosas, e também essas pessoas não veem as contradições que estão nessas doutrinas e entre elas. E o Freud diz no finalzinho que o único meio para a pessoa se livrar dessas
doutrinas religiosas, que são meras ilusões, que são absurdos, a única forma de o homem se livrar delas é fazendo uso de sua própria inteligência. Entendeu aí? É isso que diz aí o Sigmund Freud. Portanto, veja bem, fraqueza intelectual de quem defende doutrinas religiosas. Isso nós estamos vendo aqui nos meus vídeos, né? Principalmente nessa série do teólogo Norman Geisler e Thomas Rower. Os dois, o Norman Geisler é doutor em teologia, ele é um cristão fundamentalista e ele aceita os absurdos da doutrina cristianismo, da doutrina religiosa, ele aceita esses absurdos e ele não vê, ou faz que não vê, as contradições que estão nas próprias doutrinas cristãs, os erros que estão na Bíblia, as contradições que estão na Bíblia, as lendas, os mitos e os absurdos que estão na Bíblia. O Norman Geisler não vê ou faz de conta que não vê. Então vamos aqui a mais uma brincadeira do Norman Geisler. E veja, não se esqueça de Freud. Ele diz que essas pessoas religiosas têm um problema de debilidade intelectual, ou seja, fraqueza intelectual. Vamos aqui a mais uma prova dessa afirmação freudiana. Muito bem. Na página 321, o Norman Geisler escreve, gente, o que está aqui, ó. Tudo é dele, ó. O quadro aqui é dele, tudo aqui é dele, correto? Muito bem. A pergunta aqui que ele mesmo faz, o Norman Geisler: Deus fica irado? Deus é cheio de ira? Deus é vingador? A pergunta é essa, correto, gente? O Deus aqui a que ele se refere é o Deus hebreu, é o Deus criado pelo povo hebreu, diferente dos deuses egípcios, diferente dos deuses filisteus, né? Diferente dos deuses astecas, maias, etc. Então a pergunta é: Deus, o Deus da Bíblia cristã de Norman Geisler, ele fica irado, com raiva, com ira, que é um defeito gravíssimo, a ira, não é isso? Então vamos aqui, ele escreve assim, Naum, capítulo 1, versículo 2, a pergunta: Deus fica irado? Aí o Norman Geisler coloca: problema. Naum declara que Deus é vingador e cheio de ira. Com efeito, Deus é frequentemente apresentado na Bíblia como quem fica irado, conforme Isaías capítulo 26, versículo 20, Jeremias capítulo 4, versículo 8. Ao mesmo tempo, a Bíblia recomenda aos crentes que não fiquem irados, por ser isso pecado, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 20. Mas, se é pecado, como pode Deus irar-se então? Então a pergunta é essa. Na Bíblia você encontra ali dizendo que os crentes não podem ficar irados, porque a ira é um pecado. Só que em quase toda a Bíblia está escrito que o Deus hebreu ficava irado rapidamente, que o Deus hebreu é vingador e cheio de ira. Ora, como é que pode? Já que Deus é vingador e cheio de ira, como é que pode exigir que o homem não seja vingador também e cheio de ira? Hã? Como? Muito bem. Para resolver isso aqui, o Norman Geisler escreve a solução, correto? E você vai rir muito agora. Mais uma vez, lembre-se daquelas palavras de Sigmund Freud no início do vídeo, em que ele fala sobre a debilidade intelectual das pessoas religiosas, que aceitam os absurdos sem críticas e não veem esses absurdos e não veem também as contradições. Então aqui vamos
pegar a mensagem do Norman Geisler. Ele diz assim: a ira em si, rapaz, aqui você morre de rir, ó. A ira em si não é pecado, diz o Norman Geisler. Veja aí, a ira em si não é pecado. Por que ele coloca isso aqui, gente? Porque não há como sair do texto bíblico. O Norman Geisler, diante dos textos bíblicos que mostram claramente na narrativa lendária bíblica que o Deus hebreu é vingador e cheio de ira. Aí, como não há solução para sair desse problema, dessa verdade bíblica, o Norman Geisler aí já tenta amenizar, já tenta inventar aqui um tipo diferente de ira, para dizer que a ira de Deus é diferente da ira do homem. Isso aqui é só para enganar otários. Muito bem. E continua o Norman Geisler. Vamos lá. A ira em si não é pecado. Depende do propósito, da natureza e ou do objeto da ira, correto? Aí ele diz: até mesmo Jesus, o nosso perfeito exemplo em conduta moral, ficou irado. Até Jesus ficou irado, com raiva, diante do pecado, correto? Diz ele aí, conforme Mateus, capítulo 23, versículos 15 a 36. Paulo exortou-nos: irai-vos, irai-vos, e não pequeis. Efésios, capítulo 4, versículo 26. Muito bem. E diz o Norman Geisler: em resumo, devemos irar-nos diante do pecado, diz ele, diante apenas do pecado. Mas não devemos pecar em nossa ira, correto? Ele diz aqui, não devemos pecar em nossa ira. Muito bem. Aí ele diz, o problema com a ira humana, ele aqui tenta diferenciar a ira humana da ira aqui do Deus criado pelo povo hebreu. Então, o Norman Geisler diz, o problema com a ira humana e não com a ira de Deus é que, mesmo no bom sentido da ira diante do pecado, é que é fácil levá-la longe demais, de modo a pecar. Ele está dizendo aqui que Deus fica irado e que o homem também fica irado. Só que são iras diferentes. A ira humana, diz o Norman Geisler, vai longe demais a ponto de pecar. Já a ira de Deus não peca. A ira de Deus é maravilhosa, é benéfica, diz o Norman Geisler. Muito bem. E ele diz aqui, novamente, diferentemente de Deus, certo? Que é tardio em irar-se, Neemias, capítulo 9, versículo 17. Ele diz aqui que Deus é tardio em irar-se, que Deus não fica irado facilmente. Deus não fica irado facilmente. Só o homem é que fica irado facilmente, diz o Norman Geisler. Com frequência, nos apressamos, o homem se apressa em nossa ira. Deus não, Deus demora a ficar irado. Aí diz o Norman Geisler, em resumo, temos uma ira, veja aqui, temos uma ira que é boa, que ele diz, que é a ira de Deus, e outra ira que é má, que é a ira do homem. Aí o Norman Geisler coloca aqui, a boa ira, que aqui é a ira de Deus, e ele mostra as características dessa ira de Deus, que são diferentes dessa ira má, que é a ira do homem. Gente, isso aqui é caso de internação em clínica psiquiátrica. E digo mais, em clínica não, em hospital psiquiátrico, porque aí o paciente demora mais para se recuperar. O que o Norman Geisler diz aqui, isso aqui é uma piada, gente, cheia de erros e que não mostra aqui a verdade dos textos bíblicos. Ele deturpa mais uma vez os textos bíblicos. Se uma pessoa abrir a Bíblia, lá começando de Gênesis, vai ver que o Deus hebreu é um Deus vingador e cheio de ira.
e que o Deus hebreu se vinga facilmente. Ele não demora a se vingar, como diz aqui o Norman Geisler. Ele diz que Deus é tardio em irar-se. Não é. Deus fica irado facilmente. Deus se vinga facilmente. E outra propaganda falsa do cristianismo é que eles dizem que Deus é contra o pecado e não contra o pecador. É contra o pecado. Só que quando você lê a Bíblia, você vê que os castigos, entre aspas, de Deus são contra os pecadores e não contra o pecado em si, são contra os pecadores. E pior ainda, justiça de Deus na Bíblia não existe, gente. Isso é brincadeira. Naquele tempo, os hebreus não tinham a noção de justiça que nós temos hoje. Então, na Bíblia, e a Bíblia mostra isso fartamente, o Deus hebreu, ele fica irado diante dos pecadores e também fica irado diante de pessoas inocentes que pagam pelos pecadores. É ao contrário do que diz aí o Norman Geisler. E veja aqui o quadro que ele traça. A boa ira, que é a ira de Deus, ele coloca aqui as características da ira de Deus. E aqui a ira má, as características da ira do homem. Só que essas características aqui, mas que são aqui pelo Norman Geisler, aqui são atribuídas ao homem, ora, o Deus hebreu pratica todas essas características que são exclusivas da ira má. Então, o Deus hebreu está aqui e está aqui, e não existe ira má ou ira boa. Aí todas as iras são más. Ira é um defeito, a ira é uma legião. Muito bem, então você vê aqui, veja só para encher linguiça o que o Norman Geisler faz aqui. Ele diz que a boa ira, que é a ira de Deus, é uma ira diante do pecado, é uma ira contra o pecado, que é a mesma coisa aqui, ó, ele não tem o que colocar, aí ele inventa, ó, diante do pecado é a ira de Deus que se manifesta diante do pecado. Contra o pecado, isso aqui é o mesmo sentido, gente. Expressa com justiça, não. A Bíblia mostra que essa ira aqui do Deus hebreu não é expressa com justiça, como diz aqui o Norman Geisler. E vou dar exemplos inúmeros. Ele diz também que Deus é tardio no irar-se, ou seja, que Deus demora a ficar irado, diferentemente do homem. Não. Deus aqui também, na Bíblia, os textos bíblicos mostram isso de forma clara, incontestável, que o Deus hebreu fica irado facilmente, ao contrário do que diz aqui o Norman Geisler. E é uma justiça, é uma ira aqui a de Deus feita em nome da justiça. É a mesma coisa aqui, expressa com justiça e feita em justiça. É a mesma coisa. Como ele não tem o que colocar, aí ele fica enchendo aqui a página do livro. Então você vê aqui que não é verdade o que o Norman Geisler diz aqui em relação a essa, entre aspas, boa ira do Deus hebreu. Porque o Deus hebreu está aqui presente na ira má, na ira perversa. Então veja, a ira má que é aqui atribuída somente ao homem, Deus aqui também está presente. É só você olhar direitinho. Então vamos aqui. O Deus da Bíblia, a cada página, ele fica irado contra os pecadores. O Norman Geisler colocou aqui que só o homem fica irado contra os pecadores, que Deus fica irado apenas contra o pecado. Não. Tanto é que Deus aqui, ele castiga os pecadores e não apenas aqui referente a pecado em si. Então, o Deus hebreu, em toda a Bíblia, ele é contra os pecadores. Ele castiga os pecadores. E mais injusto ainda, ele também aqui castiga pessoas inocentes, pagando pelos pecadores, como vou mostrar aqui em passagens bíblicas. Aqui outra coisa, expressa injustamente, é o Deus hebreu aqui, que também fica irado de forma injusta. Não, ele não castiga pecadores e
Ele não castiga pecadores colocando como tópico a justiça. Não. A Bíblia está repleta de injustiças. Outra coisa aqui, diz o Norman Geisler que o homem é rápido em irar-se e que Deus não. Deus demora a ficar irado. Veja aqui. Isso aqui também é uma característica aqui do Deus hebreu. Deus hebreu é rápido em ficar irado, como mostrarei em algumas passagens bíblicas aí. E outra coisa, diz o Norman Geisler que a ira do homem é feita em retaliação, ou seja, o homem fica irado e pratica a vingança, a retaliação, e que Deus não faz isso. Deus faz sim. Em toda a Bíblia mostra lá Deus que fica irado e o Deus que promove aí a vingança. Então você vê, gente, que pelo quadro aqui é aquela conversa do Sigmund Freud, né? Quando diz que a debilidade intelectual das pessoas religiosas, ela é pública e notória. Debilidade intelectual, fraqueza intelectual, porque ela não permite essa fraqueza intelectual, essa debilidade intelectual, não permite que uma pessoa religiosa veja os absurdos que estão em sua doutrina religiosa, não permite que elas façam críticas a essas doutrinas religiosas fantasiosas, entendeu? É isso aí a debilidade intelectual, e é o que mostra aqui o Norman Geisler, deturpando textos bíblicos e atribuindo características de ira diferentes para o homem e para o Deus hebreu, quando na verdade o Deus hebreu fica, em todo o texto da Bíblia, ele fica irado e ele é um Deus vingador. E por que o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, ele fica irado? E por que ele é um vingador, hein? Gente, é o que eu sempre digo aqui. O homem cria deuses à sua imagem ali. O homem cria deuses conforme sua cultura. Então é por isso que os deuses são diferentes. Porque o homem, ele é diferente quando ele se espalha em várias sociedades, em várias clãs, em várias tribos. O homem cria deuses diferentes, o homem cria línguas diferentes, o homem cria vestuários, roupas diferentes. É assim a vida. Se você comparar aqui o vestuário do povo brasileiro com ali o vestuário de tribos africanas, você verá a diferença. Tribos indígenas não usam roupas, vestuário. Nós usamos. Isso é diferença social. Isso, a sociologia, que é uma ciência, explica isso direitinho. Então, assim como o homem, em várias sociedades, cria roupas diferentes, não é? Falam línguas diferentes, professam cultos diferentes, adoram deuses diferentes, têm religiões diferentes, isso mostra que tudo isso é criado pelo homem. Então é fácil você dizer, explicar, por que o Deus hebreu da Bíblia cristã, ele é vingador e cheio de ira, de raiva. É fácil. Por quê? Porque o homem em si, qualquer homem, ele é vingador e ele é cheio de ira. Isso são características do homem. Quando o homem faz o seu Deus, ele imagina os seus deuses, ele passa essas características para seus deuses. Homem vingador cria deuses vingadores. Homem com ira cria deuses com ira. Homem tribal cria deuses tribais. Homem guerreiro cria deuses guerreiro. Entendeu? É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Então vamos agora mostrar exemplos na Bíblia que contrariam o que diz aqui o Norman Geisler. Vamos mostrar que esse negócio, essa propaganda falsa cristã em dizer que Deus é contra o pecado e não contra o pecador, isso é falso, gente. Isso é debilidade intelectual. Porque em toda a Bíblia, Deus castiga não o pecado em si,
mas os pecadores, aqueles que praticam os pecados. Deus fica irado contra os pecadores. E a ira de Deus não é tardia, não demora, como diz aí o Norman Geisler, e alguma passagem bíblica aí que ele citou. Ao contrário, Deus fica irado rapidamente. E outra coisa, a ira de Deus leva à injustiça e não à justiça, como diz aí o Norman Geisler. Deus fica irado até mesmo com pessoas inocentes. Ele determina a matança de pessoas inocentes que nada fizeram. Deus faz isso, e isso está na Bíblia e não em livro de algum ateu. Aqui é Bíblia, o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Então vamos agora mostrar algumas passagens que colocam aqui essas palavras do Norman Geisler numa situação aí sem saída, porque ele é um homem religioso. Existe aqui uma debilidade intelectual. Aqui ele não consegue ver o que as pessoas fora da religião veem, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. Neste primeiro quadro, trago aqui, gente, quatro exemplos aqui, 4 passagens bíblicas, não há como fugir delas, para mostrar que o Norman Geisler, ele brinca com os textos bíblicos. Por quê? Porque é impossível defender crença religiosa. Vamos aqui a Êxodo, capítulo 32 e 35. Isso aqui, gente, apenas alguns exemplos, mas a Bíblia é toda assim, marcada por vingança, ira, raiva do Deus hebreu, nas lendas bíblicas, porque Deus algum existe, Deus algum está por trás dessas maldades aqui. Então, Êxodo, capítulo 32, versículo 35, está escrito assim, veja aí: feriu, pois, o Senhor ao povo. Que Senhor? O Deus hebreu. Porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Aqui, gente, é mais uma vingança, uma raiva exacerbada, uma ira do Deus hebreu. E aqui uma ira para praticar o mal. O povo hebreu aqui, uma parcela do povo hebreu, estava adorando mais um Deus, o Deus bezerro de ouro. Quem fez esse Deus? Foi o Arão, aqui ó, o irmão de Moisés. Ele fabricou esse bezerro de ouro aí, na lenda bíblica. E o Deus hebreu, muito ciumento, o que ele faz aqui? Ele mata, ele comanda aí uma matança do povo. E Moisés ali e seus soldados mataram no mínimo, na lenda bíblica, 3.000 homens. E depois disso, o Deus hebreu apareceu com muita ira e matou o resto do povo. Correto? Veja aí. Feriu aqui no sentido de matar gente. Feriu, pois, o Senhor Deus ao povo, porque esse povo fez o bezerro de ouro. Agora veja aqui como a ira do Deus hebreu, ela é completamente injusta. Ora, quem fez aqui o bezerro de ouro? Quem foi, gente? Foi o Arão, não foi? O Arão fez o bezerro de ouro. Só que Deus aqui, o Deus hebreu, não matou o Arão porque era irmão de Moisés. Mas foi ele que fabricou o bezerro de ouro. Muito bem? Então você vê aqui que Deus fica irado rapidamente, ao contrário do que diz o Norman Geisler. E que Deus aqui fica irado não com o pecado em si, mas com os pecadores. Tanto é que os pecadores morreram aqui. Viu, gente? Como é fácil pegar a mentira, como é rápido. Muito bem. Veja outro exemplo. Em Números, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim: porque todo primogênito, que é o primeiro, não é? Todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Aqui, o Deus hebreu está falando para Moisés, dizendo que o Deus hebreu adora primogênitos, o primeiro animal, o primeiro ser humano, o primeiro animal irracional. Veja a irracionalidade da religião, da crença religiosa. E Deus aqui está dizendo, o próprio Deus está dizendo a Moisés, que ele, Deus, feriu, ou seja, matou
todo primogênito na terra do Egito. O primeiro filho de Faraó, Deus matou. Os filhos dos escravos egípcios que sofriam lá no Egito, os escravos egípcios, os filhos dele, os primeiros, também foram mortos. E o Deus hebreu matou até mesmo os animais irracionais. Você vê, gente, que ver isso aqui como uma realidade é loucura. É o que Freud dizia, a debilidade intelectual das pessoas religiosas. Levar isso aqui, esse absurdo, a sério. Não vê aqui que isso aqui é um absurdo, que Deus algum está por trás disso e que é o povo que briga entre si. Deus algum existe e Deus algum pratica essa matança aqui, como está lá em Números e em Êxodo. Portanto, o Deus hebreu aqui feriu, gente, todo o primogênito na terra do Egito. Ou seja, o Deus aqui, longe do que o Norman Geisler diz, que é um Deus que usa a ira para fazer justiça, não. Aqui o Deus hebreu, na narrativa lendária bíblica, usou a sua ira para fazer injustiça, matar todos os primogênitos na terra do Egito, como se os primogênitos tivessem culpa pela prisão dos hebreus na lenda bíblica lá no Egito. Entendeu, gente? Não é justiça isso aqui, é injustiça pura. Então você vê que o Norman Geisler, ele deturpa os textos bíblicos, porque é impossível você defender a Bíblia. Correto, gente? Outro exemplo aqui, em Números, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: queixou-se o povo hebreu, israelitas, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor Deus. Ouvindo o Senhor, isto é, Deus, ouvindo os lamentos do seu povo, veja aqui, Deus ficou irado rapidamente, acendeu-se-lhe a ira. Olha aqui, Deus ficou irado rapidamente. O Norman Geisler diz que Deus é tardio em ficar irado. Não, Deus aqui ficou irado rapidamente. E ficou irado diante de reclamações justas. Na lenda bíblica, o Deus hebreu tirou o povo hebreu do jugo egípcio. Só que esse povo, como está em muitas passagens bíblicas, lá no Egito, o próprio povo hebreu passava muito bem. Comia carne, comia melão, comia mamão, alho à vontade, tudo isso na Bíblia. Então o Deus hebreu retirou o povo, na lenda bíblica, do Egito e levou esse povo para o deserto. E aí o povo começou a sofrer no deserto. E o povo se queixava muito de sua sorte, porque lá no Egito o povo hebreu comia bem, como mostrei em inúmeras passagens bíblicas. Então o povo hebreu aqui no deserto estava sofrendo muito, sede e fome. Só aparecia o maná, eles já estavam enjoados com o maná. Então veja, o povo aqui se queixou de forma justa pelo seu sofrimento. E o Deus hebreu, em vez de ajudar esse povo, ficou irado, veja aqui, rapidamente. E o fogo do Deus hebreu ardeu entre esse povo sofredor e ali muitos foram consumidos no arraial. Ou seja, o Deus hebreu aqui, bastante irado, diante das reclamações justas de seu povo, o próprio Deus fica irado rapidamente e se vinga desse povo. Mata esse povo porque apenas estava reclamando de sua vida ruim. Então você vê aqui que é mais um exemplo bíblico de que o Deus é vingador e cheio de ira, e que essa ira é rápida, e que essa ira não leva à justiça, leva à injustiça, ao contrário do que diz o Norman Geisler. Entendeu, gente? Outro exemplo aqui, em Êxodo capítulo 33, versículo 2, o Deus hebreu novamente aqui fala para Moisés. Ele diz assim: enviarei o anjo, veja aí, enviarei o anjo adiante de ti, do povo de Israel, quando saiu lá do Egito, na lenda bíblica. E o Deus diz: lançarei fora, olha aqui, gente, que injustiça, que absurdo. O Deus hebreu diz:
lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Gente, isso aqui é de uma maldade sem fim. Deus aqui está dizendo que o povo dele, o povo hebreu, vai conquistar Canaã, que pertence aos cananeus, que pertence aos amorreus, que pertence aos heteus, que pertence aos ferezeus, que pertence aos heveus e que pertence aos jebuseus. Então Deus aqui tirou na lenda bíblica o povo dele, o povo hebreu que o criou, tirou aqui do Egito para ir conquistar Canaã, uma terra que já pertencia a outros povos. Então Deus aqui está incentivando a invasão de terras. Isso aqui, gente, é de uma maldade sem fim. Um cristão não vê isso aqui porque, como já dizia Freud, é a debilidade intelectual da pessoa religiosa, é a fraqueza intelectual da pessoa religiosa. Qualquer cristão fora da Bíblia é contra a invasão de terras, pois aqui o cristão fica a favor, porque fica cego por sua crença religiosa. Aqui é invasão de terras. Deus aqui manda seu povo conquistar uma terra estrangeira que já pertence a alguns povos e para expulsar esses povos de suas terras para colocar o povo hebreu ali. Gente, isso aqui é uma maldade sem fim. Como diz o Norman Geisler, Deus fica irado para fazer justiça. Isso aqui é injustiça pura. 4 exemplos aí, não é? Agora vamos a mais exemplos, tá? De que o Norman Geisler, ele, contaminado pela debilidade intelectual por ser religioso, tenta aqui esconder os absurdos que estão na Bíblia e que são do conhecimento de qualquer estudioso do livro dos cristãos aí, a Bíblia cristã, não é isso? Vamos agora a mais exemplos no outro quadro. Mais 2 exemplos aqui que contrariam o que o Norman Geisler escreveu aí em seu livro. Vamos aqui a Números, capítulo 31, versículos 1, 2, 9, 17 e 18. Isso aqui, gente, na Bíblia é uma aberração, é uma monstruosidade, é uma violência sem fim, é um desrespeito ao ser humano como jamais a gente vê por aí. Se isso acontecesse hoje aqui no Brasil, o que está na Bíblia, os cristãos seriam os primeiros, com certeza, a achar hediondos os dados que estão aqui. Como estão na Bíblia, os cristãos não veem. É por isso que o Freud diz sobre a deficiência intelectual, a debilidade intelectual do homem que está mergulhado na ilusão. Ele perde sua capacidade de raciocínio. E como dizia o filósofo Nietzsche, basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E aqui é um exemplo. Em Números capítulo 31, vamos lá. Disse o Senhor, o Deus hebreu, não é isso? Criado pelo povo hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos, o mesmo Deus do Norman Geisler. Disse o Senhor a Moisés, veja aí, vinga, olha aqui, o próprio Deus aqui comandando uma vingança. E o Norman Geisler diz que Deus não é vingador. E aqui o Deus comandando uma vingança. Deus diz a Moisés, na lenda bíblica, vinga os filhos de Israel dos midianitas. E aí vou pular aqui. O que foi que aconteceu aqui? Deus mandou que Moisés vingasse os midianitas em razão do que os midianitas fizeram ao povo de Israel. E a vingança aí foi assustadora. Aí Moisés foi, pegou seus soldados e aí partiu para cima dos midianitas. E aí aconteceu a barbaridade. Veja aqui algumas delas. Versículo 9. Porém, os filhos de Israel levaram presas, veja aqui, as mulheres dos midianitas
e as suas crianças, criancinhas, gente, criancinhas. E também levaram todos os seus animais, roubo aqui, gente, e todo o seu gado e todos os seus bens. Muito bem, os hebreus aí, amando do Deus hebreu, na lenda bíblica, pratica aí a vingança contra os midianitas. Ali eles matam os reis dos midianitas e matam os homens midianitas. E escaparam o que aqui? As mulheres e as crianças. Muito bem. E aí apareceu o Moisés e viu ali que os seus soldados traziam as mulheres e as crianças dos midianitas. E veja qual foi a ordem do grande Moisés. Moisés diz: agora, pois, matai dentre as crianças, veja aí, todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. E continua Moisés: porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, isto é, as mulheres virgens, as jovens virgens, deixai-as viver para vós outros. Gente, isso aqui é de uma maldade sem fim, é de uma hediondez sem fim. Repito, se esse caso aqui da Bíblia acontecesse hoje aqui no Brasil, lá em São Paulo, uma quadrilha aí de homens invadisse uma chácara, matando ali todos os homens e salvando as mulheres, e matando também as mulheres e jovens não virgens, e esses homens assassinos deixando as mulheres virgens para eles. Imagine uma mulher virgem aqui que teve seu pai assassinado por um elemento da quadrilha, teve seu pai assassinado barbaramente e é obrigada a conviver, a viver, a fazer sexo com o assassino de seu pai. É uma coisa terrível, não é? Pois aqui está, gente, isso aqui é uma barbaridade que está na Bíblia. E vem o Norman Geisler dizer que o Deus hebreu não é um Deus vingativo. E aqui quem comanda a vingança é o próprio Deus. O Norman Geisler deturpa a Bíblia, porque a Bíblia não é favorável ao que ele diz. Veja aqui, disse o Senhor, o Deus hebreu, a Moisés: vinga, pratica a vingança, Moisés, porque eu adoro a vingança. Entendeu, gente? Como o Norman Geisler deturpa os textos bíblicos. Muito bem, agora vamos a mais um exemplo aqui, gente, de uma injustiça tremenda. O Norman Geisler, como você viu naquele texto dele, lá no quadro, ele diz que a ira do Deus hebreu, a raiva do Deus hebreu é contra o pecado e não contra o pecador. Isso aí, gente, é mais uma propaganda idiota do cristianismo. Em toda a Bíblia, o Deus hebreu castiga o pecador e não em cima do pecado. Ele não extingue o pecado, ele castiga o pecador. E pior ainda, esse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18, aqui está um caso de injustiça sem fim, um caso bárbaro. Se isso aqui acontecesse hoje também aqui no Brasil, lá em São Paulo, não é? Acontecesse isso aí, por exemplo, uma amante aí de um homem, uma amante que não foi correspondida, que foi abandonada pelo homem casado, e esse homem casado tem uma criança, essa amante aí, sentindo-se abandonada pelo seu amante, um homem casado que tem uma filha, essa amante vai à casa desse homem e mata não o traidor, mata a criança, a filhinha do homem. Isso é revoltante, gente. Se isso aqui acontecesse no Brasil, os próprios cristãos achariam uma coisa muito má, não é? Só que essa coisa má está aqui na Bíblia. Só que os cristãos não veem essa maldade porque a religião, a crença religiosa, o cega. É como dizia o Freud,
Há aqui no homem religioso uma debilidade intelectual. Ele não consegue ver os absurdos de suas doutrinas religiosas. Ele não consegue lançar uma crítica negativa contra esses absurdos religiosos, não é? Então você vê aqui, isso aqui é mais uma maldade. Então, muito bem, Norman Geisler diz que o Deus hebreu só usa sua ira para praticar justiça e não injustiça. Ora, aqui está a injustiça. O que aconteceu aqui? Vou ler. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor, é o Deus hebreu de novo, e o Senhor feriu a criança inocente que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Ao 7º dia, morreu a criança. Então aqui você vê de forma fácil que o Deus hebreu matou aqui a criança do rei Davi e da Batseba. E por que o Deus hebreu fez isso? Uma profunda injustiça. Por quê? Muito bem, veja aqui. Davi aqui está e aqui a Batseba, correto? O Davi, ele aqui viu a Batseba tomando banho, gostou da beleza dela e chamou a mulher para deitar-se com ele. E Batseba era casada. Era casada com quem? Com Urias. Correto, gente? Muito bem. Naquele tempo, o adultério, que isso aqui é um adultério, correto? Adultério por quê? Porque o Davi fez sexo com uma mulher casada, com a mulher do próximo. O próximo, o Urias. Entendeu? Muito bem. Então, a lei dizia o quê, gente? De forma clara, lá no mundo hebreu. Dizia que, no caso de adultério, seria morto imediatamente o adúltero, Davi, e a adúltera, a Batseba. Eles deveriam morrer. Só que eles não morreram. Porque aqui é o rei Davi. O rei está acima de qualquer lei. Então o rei não morreu. E Batseba também não morreu. E o que é que o Deus hebreu fez na lenda aqui do livro da Bíblia? O que ele fez? Cometeu uma profunda injustiça. O Deus hebreu, em vez de matar Davi, em vez de matar Batseba, ele foi matar o filho, coitado, a criança inocente, filho adulterino. O filho aqui, produto desse adultério. Entendeu, gente? Entendeu a injustiça? E o Norman Geisler diz que o Deus hebreu não fica irado para praticar injustiças. Aqui está uma injustiça clara na Bíblia, e são muitas nesse sentido. Entendeu, gente? Eu vou ficar só com esses exemplos aí, porque se eu fosse aqui pegar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, aí não, os vídeos não chegariam ao fim, com tantos exemplos. Então esse negócio de o Norman Geisler dizer que a ira de Deus é diferente da ira do homem, que Deus tarda a ficar irado, isso não é verdade. E que Deus usa sua ira contra os pecadores, que Deus usa sua ira para se vingar, para retaliação, que Deus usa sua ira para praticar injustiças. Gente, tudo que está na Bíblia, isso aqui é um mundo bárbaro, violento, em que o que valia aqui era o fio da espada. Uma profunda injustiça no mundo bíblico. Ninguém pode invocar Bíblia para defender alguma coisa. Aqui na Bíblia não existe um Deus sequer. São vários deuses aqui, todos criados pelo homem. É por isso que os deuses aqui têm o rosto do povo hebreu. O povo hebreu era tribal, daí o Deus criado, tribal. O povo hebreu era um povo guerreiro, daí o Deus criado ser um Deus guerreiro. O povo hebreu era um povo intolerante, como os outros daquela época. Não havia liberdade de crença em deuses. É por isso que eles se matavam aqui, uns matando os outros por causa de deuses, uma profunda ilusão humana.
É fácil você ver que o Deus hebreu tem o rosto do povo hebreu, como os deuses egípcios tinham o rosto do povo egípcio, como os deuses filisteus tinham o rosto dos filisteus, como os deuses lá na Índia hoje têm o rosto do povo lá da Índia, e assim por diante. Portanto, mais um vídeo e vamos encerrar aí com as palavras de Edson Martins sobre o Norman Geisler. Muito obrigado. Edson Martins assim escreve: Geisler, Howe, Craig e outros apologistas cristãos não passam de homens bobos, infantis. Infelizmente, o mundo está recheado de pessoas, por incrível que pareça, muito mais bobas, ingênuas que eles. Por isso, fazem sucesso nesse meio. Os arranjos inúteis, bobos, que eles se contorcem para dar um ar de veracidade, e o esforço inútil para advogar a favor do Deus cristão, só os expõe ao ridículo. Só faltou ele dizer que o rei Saul enganou a Deus quando colocou aptidões falsas no seu currículo. Mais um vídeo fabuloso, bem explicado, sem margem para dúvidas.